Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Agora são 2:01, horário de Brasília. Estamos começando aqui mais um programa da Igreja Cristo a Resposta e vamos com a nossa série de perguntas e respostas da Bíblia. Hoje é o número 2 que tem lá no canal do Evangelista Pensador. A paz do Senhor, Evangelista Pensador na área. Vamos lá, responder a pergunta da pastora, não do pastor Márcio, você é a pastor Márcio, né? Então, vamos entender um pouco, né? O que ele quer saber aqui. Vamos ver se eu entendi também a pergunta dele. Esse cara, quanto mais intelectual, né, faz umas perguntas meio difíceis, né? Diz assim, ó, Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Que coisa, irmão. Esse menciona um irmão que intercede pela igreja para alcançar a maturidade, pergunta dele, crescimento espiritual. Baseado nisso, pergunto, por que um cristão resiste a se dedicar a crescer espiritualmente? E que tipo de pecado caracteriza não se dedicar nesse sentido de crescer espiritualmente? É meio, como eu falei para você, né? O pastor Márcio, ele se coloca no pensamento dele para perguntar as coisas sempre, né? Vocês têm que mudar, gente. Vocês têm que perguntar baseado no que o povo tem que ouvir e não o que vocês pensam. O que é palavrão? Uma vez eu perguntei para o pastor Márcio. Ensina o que é palavrão para o meu filho perguntou. Aí ele falou para o meu filho, palavras de baixo escalão. Aí não deu, né, mano? Porque meu filho tinha 8 anos. Meu filho não sabia, para ele é um palavrão também, palavra de baixo escalão. Ele não sabia. Então ele continua do mesmo jeito, pastor Márcio, né? Ele muda às vezes, pega um pé dele, pá. Aí um cara intelectualmente lá, né? A gente que não entende o pensamento dele, porque o cara é inteligente. Mas eu, tadinho de mim, né? Meu cérebro é assim, ó. Aí tem que ativar o cérebro de Cristo. Então, vamos entender. Primeiro, vamos ver a revelação desse texto. Não dá para falar, não dá para responder a pergunta dele, que é outro assunto a pergunta dele, né? Sem entender a espiritualidade desse versículo. É tremendo, é tão profundo esse versículo, mas tão poderoso. Não tem como você deixar de receber esse ensinamento. Até esqueça a pergunta dele só para ensinar esse versículo, meu. Porque ele é tremendo. Aqui mostra que tem um homem que controla uma igreja, o crescimento dela pela intercessão, a espiritualidade dela pela intercessão, batalhando. Você está numa guerra, o que acontece na guerra? Batalhando contra os demônios, batalhando espiritualmente para o Espírito Santo estar convencendo as pessoas a crescerem. Ah, se eu tivesse um desse aqui na igreja. Ah, se você, o cristão, cumprisse o propósito de Deus, porque isso é propósito de Deus. Nem todo mundo é chamado para ter um ministério de intercessão, meu amigo. Todo mundo é chamado para interceder, mas nem todo mundo é chamado para se dedicar totalmente à intercessão. E me lembro do Pai Nash, que intercedia constantemente. A época que o Charles mais foi usado por Deus
como ministro de Deus foi quando ele estava vivo, intercedia constantemente por Finney, ao ponto de Charles Finney chegar em cidades e só dele pisar na cidade, pessoas próximas a ele começavam a cair no chão. Isso é sério, isso está registrado, é histórico, é histórico. Então não tem como, eu quero que vocês entendam isso, não tem como Deus não se mover, tá entendendo? Ou deixar de se mover quando você ora. Na verdade, as pessoas acham que Deus se move quando a pessoa quer, quando Deus quer, aliás. A pessoa se move, Deus se move quando Ele quer. Deus não se move quando Ele quer. Ele se move quando você ora. Quando você ora. Quando se trata de igreja, Ele se move na igreja quando você ora. Amém? Por que não existe cura, milagres às vezes? Porque não tem ninguém que ora. Por que não existe sobrenatural, libertação de pecado, transformação de caráter? Porque não tem ninguém que ora, que intercede, não é o simples fato de orar em língua. Aqui não é oração em língua. Claro que ele tinha um crescimento espiritual de oração em língua, era normal, fazia parte, né? Como na época da igreja, a oração em língua. Então, é importante para eles. Então, nem se falava, você ora em língua, seu intercessor, você ora em língua. É lógico que orava em língua. Passava tempo, hora após hora, orando em língua. É claro que essas pessoas, quando estudam a história da igreja, você vê que eles tinham uma espiritualidade muito grande sobre o jejum e tudo mais. E ele conseguia administrar espiritualmente, influenciar uma igreja. Está entendendo? Imagina uma tempestade caindo numa casa, o vento soprando naquela casa, aquela casa sendo impactada. Era isso que ele fazia com a igreja. Ele orava, o poder de Deus caía, o poder de Deus tocava, chamava a atenção das pessoas. O vento era tão forte que as pessoas olhavam para cima. Ou vai, o telhado vai embora, vamos dizer assim, né? Então vai entrar, o vento vai embora, chamando a atenção. Era a santidade, o vento da santidade, do amor, da busca, da presença de Deus. Então o camarada conseguia aqui, para que as pessoas pudessem ficar o quê? Maduras e plenamente o quê? Convictas. O que é maduro? Crescer espiritualmente. O que é convicção? Convicção do chamado de Deus, a vontade de Deus, de quem é Deus. Hoje você pergunta para o cliente, você é salvo, ele nem sabe. E alguns idiotas, perdoa a expressão, né? Desfigurado de cérebro, coisa parecida, não sei. Você pergunta para ele, você é salvo? Não sou, não sei. Não, mas você tem que crer que você é salvo. Não, a Bíblia fala que Paulo, ele não era salvo, ele lutava para ser salvo. Porque algumas traduções de Bíblia mais antigas trazia essa palavra que não está errada, né? Mas também não está certa, porque o camarada ele traduz de acordo com o dicionário Aurélio dele presente, do tempo presente dele. Mas se ele fosse estudar o verdadeiro palavra de salvação lá, é zoso, ou melhor, é aperfeiçoamento, né? É aperfeiçoamento. Então, não que tenha alcançado a perfeição, mas luto para alcançar. Amém? O termo original é assim. Até no termo português, a origem, estudar, o significado também significa isso, dependendo do contexto, quer dizer a mesma coisa. É que o cara não entende nem de língua portuguesa. Pensa que apenas interpreta palavras, frases, letras, o código das letras, as palavras, das frases, e do texto ele pensa que sabe interpretar texto. Não é bem assim não para interpretar a Bíblia não, mano. Tem que ser mais profundo. Então é importante você entender tudo isso. Amém? É muito importante você abrir o entendimento para compreender que a intercessão, a oração, ela tem muito poder. Imagina o que ela faz na sua vida se você se dedicar a Deus. Imagina o que a oração, a intercessão faz na sua vida se você passar tempo orando, se você passar tempo lendo, se você passar tempo jejuando, tá entendendo? Mas com aquela ideia, vou orar até acontecer, não vou orar algum... Tem cara que vai orar a Deus, eu vou orar até a tua presença cair e o Senhor fazer um milagre acontecer, aleluia. Aí eu era assim, mano, eu vou orar até Deus operar e jejuar. Começar de manhã assim, era bacana, tá lá, maná, e quando era 18 horas eu tava comendo tudo que é coisa, comendo e já tá desanimado, triste e frustrado porque Deus não me respondeu.
Aí quando amadureci, eu vi na Bíblia, Moisés entrou na presença de Deus até Deus falar, chega Moisés. 40 dias depois, eu vi outro buscando a Deus até Deus falar, chega. Você viu? É diferente. Chega. Pare, stop. Volte, faça outra coisa. Diferente do crente, ele ora e quer que Deus chegue a ele. O pessoal do passado orava até Deus falar, stop, pare. Olha a diferença, mano. De convicção, de verdade. Deus é real. Vou ficar aqui até ele operar. Não sai de lá. Enquanto ele não operar, não pode sair. Mas se eu aprendesse isso, a minha vida tinha mudado muito tempo atrás. Mas aprendi depois, sozinho, na quadra. As pessoas na minha época eram muito desprovidas de entendimento, para não falar burra, na Bíblia, em tudo, tá entendendo? Nas ideias e tudo. Tudo desprovida de entendimento, de conhecimento, né? Então, o conhecimento técnico delas da Bíblia era, ó, das coisas de Deus, ó. Amém? Imagina o que acontece. Você pode controlar outro universo pela oração, outra região geográfica pela oração, meu amigo. Imagina a tua. Como você é fraco, hein? Barbaridade. Barbaridade. Muda. Aprenda o poder que você tem. Oh, aleluia, Jesus. O poder que você tem de mudar as coisas, meu. De mudar as circunstâncias. Como é bom orar por outras regiões, por outras pessoas. Sensacional. Porque quando você planta, você colhe. Ah, como é bom falar, Deus salva as almas, salva as vidas, salva as pessoas, estenda o teu reino, seu governo federal, estadual, municipal, estenda o teu reino, Pai amado, nessa nação, Senhor Deus, salva os perdidos. Salva o governo federal, salva o Brasil. Abençoa, levanta voz, homens poderosos nessa nação. Não era à toa que ele orava. Ele descobriu o segredo da intercessão. O segredo da intercessão é como semente que você planta e você vai colher tudo depois. Ele descobriu, ele não fazia à toa. Não é que ele fazia por interesse, mas isso era inevitável. Quem planta, colhe. Ele era beneficiado também. A oração hoje é um peso, uma responsabilidade. Para ele era um prazer. Ele descobriu o segredo da intercessão. Que tremendo quando você abre, entra, se esforça e entra no momento sabático, no sábado, a dimensão do sábado, e vive essa dimensão espiritual, se descansa de tudo, é tremendo e poderoso. A unção do Espírito está lá. Eu estava lá hoje orando, intercedendo, e aí eu queria só ficar lá intercedendo, mas tinha meus compromissos, né? Ah, tão gostoso interceder. É tremendo interceder. Aprenda isso. Agora vamos para o entendimento do Márcio. Se é que eu entendi, né? Se eu não entendi, desculpa aí. Mas vamos lá. Um irmão que intercedia pela igreja, para alcançar maturidade, crescimento espiritual. Baseado nisso, pergunto, por que um cristão resiste a se dedicar e crescer espiritualmente? Porque ele é incrédulo. Porque ele não crê, pastor Márcio. Lembra a pregação de ontem na rádio? Ele diz assim, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Eles não acreditam, só que Hebreus é bem claro. Hebreus 3, Hebreus 2, Hebreus 3 sobretudo. Não seja incrédulo, gente. O problema do povo de Israel não entrar na terra prometida, que representava a dimensão do sábado espiritual, o povo que morreu no deserto, era incredulidade. Não seja incrédulo. De forma nenhuma seja incrédulo. Não se entregue à incredulidade. A incredulidade é um problema. A incredulidade destrói. Nunca seja incrédulo. Seja crente. Não faça isso. Lá está dizendo. É crer no Evangelho. Se o Evangelho diz que Cristo dá vida, lá no livro de João 4,
Se você crê em mim, do seu interior vai fluir o quê? Vai nascer uma nascente a jorrar dentro de você, que nunca mais você vai ter sede, necessidade. Nunca mais vai precisar ser preenchido emocionalmente pela dopamina. Porque dopamina é o que libera a coisa mais gostosa do homem, é liberar dopamina pela droga, pelo sexo, por qualquer coisa. A minha presença vai ser muito maior na tua vida. A minha presença vai ser fantástica na sua vida. Você não vai mais precisar de dopamina, Jesus Cristo falou. Você vai ter algo superior. Meu Deus, que tremendo! Você crê? Eu creio. É uma ação psicológica, apenas psicossomática. É apenas uma ação psicológica do inconsciente. Quando aceita, acredita, torna então, é liberado uns hormônios que deixam ele felizinho, alegre, pepe. Não é isso não. É o poder de Deus que ultrapassa qualquer hormônio. O homem criou a terapia, tudo genérico, copia Deus. Paulo veio, falou, não ande ansioso por coisa alguma, Filipenses 4:6, mas jogue para Deus toda a sua ansiedade, fala para Ele. Aí o terapeuta fala e fala, faz terapia, porque é a melhor coisa. O cara fala tudo pro terapeuta, o terapeuta dá a solução lá, né? Ou só ouve, a pessoa desabafa. Ela sente um alívio que desabafou e acha que aquilo é paz. É que você não leu Bíblia ou não creu na Bíblia. Diz assim, depois que você fala para Deus todos os teus problemas, entrega para Ele, a paz que excede todo conhecimento vai ser derramada sobre você e guardar você. Que paz, hein, meu? Isso é um sobrenatural, isso é só para quem tem fé. É fé. O que é estoicismo? Estoicismo é buscar a bondade e a força dentro de você. Fé em Cristo é acreditar que Ele vai liberar o poder que há dentro dele, não dentro de mim, dentro dele. A única coisa dentro de mim que eu tenho que ter é fé. O resto, Deus é que vai derramar o poder dele, a bondade, o amor dele. Nenhum ato de bondade sua Deus aceita, sabia? Nenhum. Mas só aquele ato que Ele mesmo produziu, porque você creu nele, teve comunhão com Ele. Aleluia por isso. Então, é muito importante você entender isso. Por que as pessoas não fazem hoje? Né? Por que um cristão resiste a se dedicar? Porque não crê. Ponto. Acabou. Porque não acredita na Bíblia. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não acredita. Eu sou a porta. Não segue. Não está nem aí. Amém? Cuidado. Que nem eu vi hoje algo engraçado, né? Mas é verdade. Você prefere a salvação, ouvir a palavra da salvação? Ou você prefere um presente oculto? Está escondido teu presentinho. Você prefere um presentinho oculto? Está escondido? Ou a salvação, o Evangelho de Cristo para a tua vida? O cara falou, o presentinho oculto. Aí ele foi embora, cadê meu presente? Quando você morrer, você recebe. Cuidado, crente. Você mesmo, que diz segue Jesus Cristo. Jesus olha para você e fala assim, você está dormindo junto com os defuntos. Está dormindo junto com os caras que estão mortos. Está igual os caras estão mortos, você está deitado do lado dele. Você é dominado, a tua alegria é comer, a tua alegria é sexo, a tua alegria é dopamina, a tua alegria é o mundo. Você só tem satisfação nas coisas naturais. Você não tem satisfação, prazer nas coisas espirituais, prazer. Você tem vontade só de fazer coisa natural, ou pecado, ou coisa natural. Você parece literalmente um animal. Sabe por quê? Porque não crê. Porque se cresce que Deus é maior que qualquer prazer do mundo, ia receber a presença de Deus para provar que Ele é Deus. Quando você crê, o preço é a fé. Deus libera o poder. Não é questão de eu creio mesmo, eu acredito. Quando eu acredito, eu renuncio o outro lado, a incredulidade, o outro lado.
E ele termina assim: e que tipo de pecado se caracteriza, né, não se dedicar nesse sentido de crescer espiritualmente? Que coisa, hein? Na verdade, a gente vê todos os lados aí, pastor Márcio. O cara que intercede move o mundo do outro lado da terra, geograficamente, se ele interceder. E se ele não cumpre o chamado dele, que às vezes é a intercessão, o outro lado vai sofrer consequência. E no final, Deus vai cobrar ele tudo. Amém? De outro lado, tá entendendo? O cristão que não acredita, melhor, que não acredita, de modo geral, no Evangelho, também vai sentir a consequência, porque o que envolve esse texto é o chamado de Deus para intercessão. É para aqueles que foram chamados para intercessão e aqueles que não intercedem, que devem interceder, mas sobretudo aqueles que foram chamados. Amém? Se você não tem o chamado de Deus, se você não tem, você não foi chamado por Deus para interceder, é uma coisa, mas você deve interceder. Amém? Mas se você tem o chamado, nem se fala. Tem gente que foi chamado para se dedicar só à oração. Tem um grande pastor, fugiu o nome dele agora, ele era um grande pregador, mas ele foi chamado para interceder. Quando ele começou a orar, o grupo de pessoas que ele trabalhava começou a ganhar muito mais alma, centenas de vezes mais do que quando ele pregava. Ele se dedicou por resto da vida para a intercessão. Então tem gente que é chamada para a intercessão. E se ele não fizer, olha o tanto de alma vai para o inferno. E ele vai ser cobrado igual. Por isso que é importante. Por que eu estou indo para o inferno, Deus? Eu nunca fiz nada errado. Não é porque você fez algo errado. É por aquilo que você deixou de fazer. Não é o que você fez, é o que deixou de fazer. Vai te levar para o inferno. Porque aquilo que você tem vai ser tirado. Até aquilo que você tem vai ser tirado. Por quê? Porque ele nunca quis orar. E por outro lado, não é para falar para o crente, eu não tenho chamado de orar, não vou orar. Deus só se move por meio, ainda aquele que ora em língua o tempo todo, se ele não intercede, toda aquela grandeza da oração em língua fica fechada. Amém? Poder é como você tiver um canhão na tua mão, né? Você monta um canhão, coloca a bala nele para atirar, a intercessão é o tiro. Ou você está lá com a dinamite, né? Vai lá apertar para explodir. A intercessão é a ação de apertar a explosão. Não adianta você ter dinamite na minha mão, ter o poder de oração em língua, porque eu passo tempo orando em língua e não intercedo. Nada adianta, está tudo errado. A não ser que for uma oração de intercessão que Deus coloca, mas a pessoa vai saber, uma oração guerreira é outra coisa. Né? É outra coisa, outro mistério. Né? Então, a pessoa fala, eu oro o tempo todo intercedendo em língua. Se uma pessoa chegar a falar isso para mim, eu vou olhar para ela, fazer um exame nela, o coração tem que estar do outro lado. Né? Porque quando intercede em língua, em guerra, já é até provado cientificamente, o corpo teu vai à loucura, mano. A mesma coisa está correndo, suor aqui, é uma guerra. A intercessão também é uma guerra, mas não é por causa de intercedendo o tempo todo. Amém? Tem que orar em língua, edificar o espírito, se a intercessão em língua vai sair, mas todo crente deve interceder, mas alguns são chamados unicamente para interceder. E você deve se dedicar a essa intercessão. Amém? E se você não se dedicar, Deus não vai poder operar. Deus influenciava as outras pessoas a obedecer, porque havia uma intercessão. Como que é importante o teu chamado de intercessão. Como é importante esse chamado de intercessão. Outras pessoas dependem dele. Por outro lado, todo mundo que é Deus influenciado era abençoado, faz cumprir o propósito? Sim, a maioria. Porque o ser humano ele só precisa de uma brisa para... Né?
um ânimo para orar, acorda desanimado hoje, uma pressão demoníaca. Aí o irmão que é intercessor dele levanta e começa a ramanagai. Deus abençoa lá o Copa Vila, Senhor. Estenda a tua mão lá no Copa Vila nesse momento. Derrama o teu poder, a tua unção. Começa a trazer a tua presença lá, expulsando todo o mal, trazendo a salvação naquele ambiente. O pastor Márcio está lá, a pastora Joelma, que é desanimada na oração. Aviva ela na oração, Senhor. De repente a pastora Joelma está querendo orar e ela... Oi, pastora. Amém? Então ela começa, entendeu? Porque o cara fez o papel dele. A engrenagem funciona. Faz o que está quando uma engrenagem roda, né, num grande relógio moral, ou melhor, espiritual, ela roda para frente, todo mundo roda. Vai para frente. Se vai para trás, todo mundo depende dela, vai para trás. Chama a engrenagem central, ou a que tem o poder. Está entendendo? A força, a rotação, onde está o poder. Então é importante você entender isso. Amém? Que a engrenagem, um grande motor, existe as partes da engrenagem que tem motores. E esses motores, eles fazem o resto das engrenagens rodarem. Às vezes a distância é muito grande, não está baseado só no motor, às vezes, depende do tamanho do motor. Tem um motor aqui, outro motor ali. Mas os motores que fazem funcionar. Então, muitas das vezes, até mesmo a tua obediência depende da obediência de outro, sabia? Porque você é uma pessoa tão fraca, moralmente falando, tão fraca de intelecto, fraca espiritualmente, que outra pessoa é tua engrenagem. Amém? E aí não tem mais solução? Não, tem. Aí você vai ter que ouvir eu falando isso e falar, o que eu faço então se o meu intercessor não está orando por mim? Você começa a fazer o que ele faz, aí entra o segredo. Você começa a fazer o que ele devia fazer, interceder. Aí Deus faz até ele funcionar direito depois. É importante entendermos isso. Amém? Então, amados, Deus vai cobrar tudo isso, né? Mas eu quero que você não veja Deus só a cobrança de Deus. Eu quero que você veja agora o benefício. Alma salva. Vidas transformadas, entrando no céu, Deus operando, bênçãos acontecendo, que tremendo, amém? Então vamos interceder a partir de hoje, vamos obedecer, né, esse princípio, como diz o pastor Márcio aqui, né? Então, aqui diz, por que um cristão resiste a se dedicar a crescer espiritualmente? E que tipo de pecado caracteriza não se dedicar nesse sentido? Pecado de incredulidade, pastor Márcio. Pecado sempre de incredulidade. Amém? É um pecado gravíssimo. Mas como eu falei, tem dois lados. Às vezes um depende da intercessão do outro. Mas quer dizer que o outro que não recebe a intercessão do outro está livre, então, de ser punido? Não. Vai ser punido com menos rigor. Mas ele também pode reagir. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Não há macho nem fêmea diante de Deus. Todos são iguais diante de Deus. Deus capacitou a todos a se tornar um com Cristo. Claro, ele não tem um chamado de intercessão. Então, quando você observar que uma igreja, um ministério, um local, como nós estamos vivendo hoje, está muito fraco a unção de Deus, a operar de Deus, é porque alguém não está cumprindo o seu chamado atrás da gente. Alguém deixou de cumprir. Então, quando isso acontece, o que ocorre? Qual que é a ação do Espírito Santo? Você começar a cumprir o chamado dele. O que é o chamado dele? Oração. Então, você começa a orar. Amém? Começa a interceder. E Deus vai começar a agir. Deus vai começar a operar. E vai operar de tal forma que até ele vai ser o quê? Impactado. Porque quando você funciona aqui, lá atrás funciona. Amém? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês e até mais um próximo Evangelista Pensador aí respondendo as perguntas do grupo de obreiros.